Vamos lá. Pequenas introduções aqui. Antes da gente começar a massagem propriamente dita. Bezerra Hashem, na Serena Tzilia. Começar aqui uma certificada. Vamos lá. Pequena introdução. A Masechet Sukkah, como o nome já diz, lógico, vai tratar sobre Chag HaSukkot. Sentar na Sukkah, pegar Bataminim, como é que era no Beit HaMikdash, fora do Beit HaMikdash, Nisuch HaMayim, Aravá no Beit HaMikdash, você vai ver tudo isso nessa Masechet Sukkah. Os dois primeiros prakim falam principalmente da mitzvah de sentar na Sukkah, sobre a Sukkah. Mitzvah de sentar na Sukkah está escrito na Torá os seguintes psukim: Basukot yeshvu shivat yamim, kol ha'ezrach b'Yisrael yeshvu basukot, leman yidud eletechem basukot toshav b'nei Yisrael v'yotziu et ha'meret Mitzrayim min Hashem Elokechem. Na Sukkah vocês vão sentar, teshvu, falaram Hamim, teshvu ke'en taduru. Você tem que sentar como se você estivesse morando lá 7 dias. Ou seja, nesses 7 dias de Sukkot, você tem que, como se tivesse, você se mudou para Sukkah, tudo que você está acostumado a fazer em casa, você vai fazer na Sukkah. As mulheres são isentas da mitzvah de Sukkah, como todas as outras mitzvot que mitzvot acesse as gramar. Mitzvot positivas que têm um tempo fixo, elas são pturot, aqui também elas são pturot, são isentas de Sukkah. Assim também, um rolê, um doente, ou alguém que está sofrendo na Sukkah, a gente fala sobre a chuva, etc. É um caso de mitztaer, a pessoa que está sofrendo na Sukkah também é patur de Sukkah. Por quê? Está chuva quente, está duro de novo. Você senta como se estivesse morando. E se na sua casa tiver algum problema, você não vai... Se tiver, sei lá, uma goteira aqui, você vai ficar sentado aqui embaixo da goteira. A mesma coisa também na Sukkah. Na Torá Shebichtav a gente não vê as regras da Sukkah, só na Torá Shebe'al Peh. Na Torá Shebe'al Peh que a gente vê as regras de Sukkah, tem algumas coisas que são na Chayim Sinai e a gente vai ver no decorrer da Masechet. A Sukkah ela tem tamanho, ela tem um tamanho mínimo, um tamanho máximo, a gente vai ver resumindo aqui o que a gente vai falar, ela tem que ter pelo menos 7 por 7 tfachim. Cada tefach seria alguma coisa entre 8 e 10 centímetros. Então a gente está falando alguma coisa entre 56 e 70 centímetros por 56 e 70 centímetros. E não mais do que 20 amot de comprimento, de altura, desculpa, de altura. Cada amá são 6 tefachim, entre 48 e 60 centímetros cada amá. Então, se a gente botar aqui 50 centímetros, a gente está falando sobre alguma coisa de 10 metros, não pode ser mais de 10 metros. Sobre o schach. O principal da Sukkah é o schach, pelo nome, Sukkah, schach. Vamos ver o que é schach. O schach, ele precisa ser colocado em cima da Sukkah, lechem tzel, para fazer sombra. O que quer dizer isso? Uma pessoa que mora numa casa, que é uma Sukkah o ano inteiro, talvez essa Sukkah, essa casa que ele mora, não seja kasher para Sukkah no Chag HaSukkot. Porque o schach que está lá, ele não é só para fazer sombra, é também para proteger, etc. Porque ele mora lá o ano todo. Ele tem que mudar o schach, a gente vai ver como é que funciona. Então ele tem que ser colocado lá, lechem tzil. Outra regra do schach tem que ser tzilatá merubá mechamatá. Ele tem que ter mais sombra do que sol. Se tiver mais sol do que sombra, passou. Para ser kasher tem que ter mais sombra do que sol. Outra regra do schach aí é do schach propriamente dito. O schach ele tem que ser de alguma coisa que cresça da terra e não receba tumá. E ele não pode estar preso na terra, assim que se fala no português. Não pode estar preso na terra. Tem que ter tirado. Não pode ser uma árvore. Você pode fazer uma sukkah embaixo do mar. Fazer uma sukkah embaixo da árvore, seria passur. Então o sukkah tem que ser uma coisa... O schach tem que ser de alguma coisa que cresça na terra e que não receba tumá. Quer dizer isso? Por exemplo, pedra não pode ser schach, não cresce na terra, mas que não receba tumá. Não cresce na terra. Por outro lado, alguma coisa que cresceu na terra, alguma roupa, que você fala, essa roupa é de algodão, também não pode ser schach, porque recebe tumá.
foi modificado, recebe uma coisa que cresce na terra e não recebe tumá. Esse é o schach. As paredes da sukkah precisam ter pelo menos 3 paredes. 2 precisam ter pelo menos 7 tefachim que a gente falou. E a primeira e a terceira, a filo tefa, que a gente vai falar nisso no começo da Gumará. A primeira pode ter até a terceira pode ter até um tefa, que já seria considerado parede. As paredes do açúcar, muitas coisas a gente aprende muito parecido com o que a gente falou lá em Reshut HaYachid de Shabbat. Tem algumas coisas que são, algumas regras que são Alachá Lemasham Sinai, e vamos recapitular algumas para a gente lembrar. Por exemplo, a primeira regra de lavud. O que é lavud? Se você tem um espaço menor que 3 tefachim entre uma madeira e outra, vamos dizer assim, então aquele espaço é considerado como se estivesse completo, por mais que ele está vazio. Então, por exemplo, as paredes de açúcar, a gente vai ver isso. Se você tem uma parede de açúcar que ela é construída de ripas de madeira, vamos falar assim, que você tem espaços entre elas menor que 3 tefachim, você pode falar a regra de lavud, ela como se estivesse completa. Regra de lavud. Outra regra que a gente fala é gud asik. O que é gud? Gud asik, se a gente traduzisse, seria puxa para cima, puxa e sobe. O que quer dizer isso? Uma parede que ela tem uma parede que ela tem 10 tefachim, cada tefach, de novo, cada tefach é entre 8 e 10 centímetros. Então ela tem 10 tefachim. Então vamos falar que ela tem entre 80 centímetros e 1 metro. Se, mesmo que ela não chega até o schach, a gente vê, já que ela já tem 10 tefachim, a gente fala como se ela gudasse. A gente fala como se ela tivesse subido até o schach. E a gente vê isso aqui como uma parede completa. Outra, a gente vê as regras depois mais detalhadas. Senão vai dar Outra, tudo num dia só. o quê? Senão vai dar tudo num dia só. Outra Ciúme daqui a pouco. Outra regra também que é importante falar, Pitikrai Ored Vesotem. A gente tinha visto isso também em Shabbat. Pitikrai Ored Vesotem é quando você tem onde acaba o telhado, e aqui você vê como se tivesse esse final do telhado descido e fechado com a parede. Pitikrai Ored Vesotem, a gente vai falar sobre isso mais claro. Agora vamos falar um pouco sobre o espaço no schach, por exemplo. Se você tem um espaço que a gente vai chamar de avir, de vento, você tem um espaço no meio do sukkah, vazio. Esse espaço máximo que ele pode ter vazio sem schach é 3 tefachim. Se tiver mais que isso, o sukkah está psulá. Ou se tiver mais que isso, ele dividiu a sua sukkah em 2. Vamos falar, por exemplo, aqui é uma sukkah, e aqui tem um espaço maior do que 3 tefachim de ar, certo? Então vamos falar que ele é... Por que 3 tefachim? Por que 3 tefachim? Porque menos de 3 tefachim é levud. Fechado levud. Agora mais de 3 tefachim, então não é levud. Agora se é uma sukkah pequena, e esse 3 tefachim, eles não, além dos 3 tefachim, que ele tem além dos 3 tefachim, não consegue ter a medida mínima da sukkah, então tem um problema, você tem uma sukkah psulá. Agora, se é uma sukkah grande, e ele tem esse avir no meio, então você dividiu a sukkah em 2. Essa sukkah aqui, tem um avir aqui no meio. Essa sukkah aqui é como se tivesse 3 paredes. Ela tem que ter as medidas mínimas de uma sukkah sem essa segunda parte. E essa sukkah aqui é como se tivesse uma sukkah de 3 paredes. Tem que ter as medidas mínimas de uma sukkah sem essa segunda parte. E aí você pode sentar aqui embaixo dessa, não pode sentar nesse avir aqui que você botou como se fosse quebrou no meio a sukkah. Assim também, se ele tem no meio vamos supor que no meio do schach ele tem uma tábua que não serve como schach. Essa tábua ela pode ter até 4 tefachim. Lógico, não pode andar embaixo dela. Se ela, desculpa. Se ela está
Do lado da parede, ela pode ter até 4 tefachim, não pode sentar embaixo dela. Se ela tiver até 4 tefachim, a gente fala a regra de dofen akuma. A gente vê isso aqui como se fosse uma parede que levantou, por exemplo, uma continuação da parede, uma parede em L, e aqui continuou o schar. Se ela tem mais de 4 tefachim, a gente não pode mais falar essa regra de dofen akuma. E se ela está no meio, então a mesma coisa do avir. Tem que ter as medidas mínimas em cada lugar para poder, em cada parte que ficou dividida para poder se açúcar. Agora, a última regra que a gente vai falar, açúcar tem que ser ta'aseh velo min ha'asui. Disso que está escrito lá no Passuco. Tá. Ele vai trazer lá no Confagmará. Mas disso que está, ele traz prova dos psukim. Que a açúcar ela tem que ser de uma coisa que você faz açúcar, não de uma coisa que já está pronta. Por exemplo, ele vai trazer lá na Mishnah mais para frente, Chotet Begadish. Uma pessoa que pegou aqui e fez ele tinha aqui um montinho lá de que seria kasher para ser schar. Mas aí ele pegou e fez um buraco com as medidas do açúcar que entrou dentro. Se açúcar, não. Por quê? Porque o açúcar tem que ser, o schar tem que ser ta'aseh velo min ha'asui. Fazer o schar não do que já está pronto antes. Isso aqui a gente vai aprender algumas regras. Para açúcar, para árvore também não serve. Por isso que a árvore também não serve. Já estava lá. O problema da árvore é que a gente fala que a árvore a gente vai ver, vamos ver lá, porque eu não sei se o problema é de hidratará e também. Mas ela estava pronta também. Talvez também. Também tem esse problema, que está pronta e você não fez. Mas mesmo se você puxar, a árvore está aqui, você puxa a árvore para lá, também não vai. Ela está presa, tá ligado na terra, o problema do schar. Vamos lá. Acabou não? Não, vamos começar a nossa, Yala. Deita mudar. 12 minutos para a introdução. Introdução, vamos lá. Com desenho. A gente podia fazer um ciúme dessa porta. Pois é. Se o caixa aí, Principais conceitos. Já foi. se o caixa é igual a mala mestrima mapa, a sucaca é mais alta do que o estrima moto, passul. Ela não está cachê. Rabiuda Machshir, Rabiuda ele fala que sim é cachê. Vesheina gvoa sarav tzachim, veshein la shalosh tefanot, veshechamata, merubá mitzilata, psulá. Então ele falou agora mais 3 regras. Que ela não tem pelo menos 10 tefachim de altura, ou que ela não tenha 3 paredes, ou que ela tem mais sol do que sombra, então seria passul. Ele traz aqui os desenhos. Voar, Esrimamá, mais de 20 amot, menos de 10 fachim, de 2, se ela tem só 2 paredes, ou se ela tem mais sol do que sombra, que ele botou aqui 3 galinhos de carro, é passul. Fala, Gumará. Gumará vai trazer aqui uma parte que a gente viu em Eruvin sobre Mavoi. Quando a gente falou sobre Mavoi em Eruvin, que Mavoi ela tem que colocar lá, a gente viu, não vamos entrar muito no caso, tem que botar uma corá, o leche, a gente viu lá em Eruvin, tem que botar uma corá, um leche no Mavoi. A gente fala que o Mavoi, se ele for maior, acima de 20 amot, a gente tem que diminuir ele. A gente não fala se for acima de 20 amot, não tem o que fazer, passul, inválido. Se for acima de 20 amot, se diminui. A Gumará vai perguntar aqui o seguinte: por que no nosso caso da sucá a gente não falou sucá é igual a mesrimamá? Diminui. O que falou psulá? Vamos ver dentro. Nanata, mavoi, a gente viu lá em Eruvin, mavoi, show gavoi a mesrimamá e maet, mavoi que ele for acima tiver mais de 20 amot. Você tem que diminuir ele para poder colocar a corá. Rabiuda, o Mero não seria Rabiuda, ela também falou que não precisa. Mas na Gabe Sukkah está nem psulá. Mas na Gabe por que você falou em Sukkah passul? Essa linguagem de inválido, acabou com a sua Sukkah. E no outro você falou diminui. Fala, Sukkah de Oraita está nem psulá, mas vou drabando está negada. A primeira resposta da Gumará é o que? A Sukkah é de Oraita. Então, de Oraita se fala passul, se fala claro, inválido, para você não ficar
querendo armar jeitinho. Mas foi que a Drabanan, eles deram um jeito, falaram qual o conserto. Veio também, tem muito, se quiser fazer estudou outra resposta. Bideoraita na mitacante, Bideoraita também, ele poderia falar atacante, e por que ele falou suká, mil suká, de nafish milta. Fala Gmará? Passe que vai estar nem psular, mas foi de lo nafish milei, tá nem atacante. A suká, que ela tem muitas regras, se você começar a falar sobre cada regra que você vai fazer, você vai começar a falar, se ela tiver mais de 20 amot, aí você tem que diminuir. Se ela tiver 3 paredes, aí você constrói uma terceira de terra, você vai começar a falar tudo, fala logo, que tá passuco, que tá caché. Para a pessoa lembrar mais fácil. Então, a Psuká que tem muitos detalhes, falou passulo, falou caché e acabou. O Mavoi que tem poucos detalhes, então ele começa a te falar como consertar. Minahanemire, fala Gmará, de onde a gente sabe que o Suká, por quê? A pergunta aqui é por que a Suká, que é maior de 20 amot, ela é psulá? E aí ele vai trazer algumas explicações. Primeiro, Amaraba. Raba ele vai falar de Amar Krat, está escrito no Passuco, lembrado do Terreno com a Suká do Chefe de Israel. Você tem que saber que está sentado na Suká. A Desri Mamada, meu Deus, Shudar Besuká. Lembrado Desri Mamada, meu Deus, Shudar Besuká, mas não Shalta Baena. A primeira, fala Raba é o seguinte: até 20 amot a pessoa sabe que está sentado na Suká. Mais de 20 amot ele não sabe que está sentado na Suká. Por que fala Raba? De Lo Shalta Baena. Então, o primeiro motivo de por que a Suká não pode ser maior de 20 amot, é porque a pessoa não olha os rach. Está mais de 20 amot, está 10 metros, a pessoa não chega a olhar os rach, ela não lembra que ela está na Suká. De Lo Shalta Baena, isso vai ter uma diferença mais para frente. Então, Raba, de Lo Shalta Baena. Rabzeira Amar, Meacha, está escrito no Passuco, Vesukat Yeletzel Yomam Mechorev, isso aqui é um Passuco em Shaya, que está falando sobre uma nevoá, de Leatid Lavó, quando vai Leatid Lavó, quando a Kadosh Baruch Hu vai trazer um sofrimento para Elishaim e vai fazer uma suká, ele vai fazer um sol, um calor insuportável, isso aqui, vai fazer uma suká para proteger quem não merece, vamos botar assim. Então, a suká tem Leatzel Yomam Mechorev. A suká vai ser uma sombra para proteger eles do calor. Isso aqui está falando sobre o nevoada de Lavó, e ele traz aqui, a gente vai ver na Gemara mais pra frente, porque está escrito em nome de suká, ele aprende alguma coisa para Sukkó também. Até esse limamá, até 20 amot, a pessoa está sentando na sombra que o sol faz dos rach. Mais de 20 amot, a pessoa senta na sombra da parede. O que faz sombra aqui? A parede nos rach. Então essa era a Rabzeira. Lemala Bezrimamai, nada mais de Becer Zuká, ela Becer de Fanot. Raba, de Lo Shalta Baena, Rabzeira, Tzel Tzchach, Tzel de Fanot, não Tzel Tzchach. Amalé, Abai falou, Abai, se for assim, ela meada, você Zuká do Beastrot, Kanaim, Achanami do Lohave e Suká. A pessoa que faz uma Suká numa vale, então também não vai ter a sombra dos rach, vai ter a sombra do quê? Da montanha. Está com problema. Fala agora, não, Amalei, falei para ele para Abai, Rata, mas Shot Kanaimika, Dala, Shot Kanaim, se você tirar lá, naquele caso, se você tira as montanhas, e Katser Suká, você tem os rach, você tem uma sombra da Suká, por exemplo, meio-dia, sei lá, ou então, mesmo 3 horas da tarde, você tirar a montanha do lugar. Se não fosse as montanhas, você teria ali a sombra dos rach. Mas aqui no nosso caso, se você tirar vamos supor que você tirou as paredes. Aqui está os rach flutuando em cima de 20 amot. Fala Rabzeira, e a pessoa está sentada aqui, onde vai estar a sombra dos rach? Aqui. E a pessoa está sentada aqui, não está nada. Fala Rabzeira, aqui tem problema. Acha, dal tvanot, leika ser suká, não vai ter a sombra dos rach. Verav Amar, terceira e última explicação. Meacha, está escrito Basukot Esvu Shivat Yamim. Sukkot você vai se dar 7 dias de Amarat Torah, quando você vai dormir de Midrat Keva, de Midrat Arai. Todos os 7 dias tem que sair de uma Midrat Keva, uma moradia fixa e de uma moradia temporária. Desse Nimamada, eu se hidratou Midrat Arai, até 20 amot a pessoa consegue fazer uma moradia temporária. Mais de 20 amot a pessoa não consegue fazer moradia temporária, tem que ser fixa e aí já tem problema. Lemala Mesrimamai, nada mais se hidratou Hidratarai, ela hidrata Keva. Nem pode fazer hidrato Keva. Não é que a pessoa, não é que uma suká, se for hidrato Keva embaixo, ela tem problema, não é isso. A gente usa até a parede às vezes para sucar da suká, para a parede da suká.
Mas se ela não pode ser diratarai, aí é um problema. Ela não consegue ser diratarai, é um problema. Amalei Abai falou, Abai ele ameaça essa mechitzot de Brasil, você quer que ela acredite do lado de sucar? É isso que pergunta Abai. Tá bom se a pessoa fizer uma parede de ferro. Não vai apoiar os carros no ferro, a gente vai ver mais pra frente, mas se a parede for de ferro, não vai ser sucar? Vai ser sucar, e é keva, mais fixo que ferro. Vai falar agora, malei, Júlio Breinaba, camina lá. Adeslimama, Dadam, Osedrat, Odratarai, que a vida lei dirat keva na minafik. Se a pessoa quiser, a pessoa pode fazer diratarai, se fizer dirat keva, tá bom. Lemar, Beslimama, Dadam, Osedrat, Odrat keva, tem que ser dirat keva, que a vida lei diratarai lá, milolafik. Ele não consegue fazer diratarai, esse que é o problema. Vamos lá. Raba, culo, vamos falar aqui. Raba, então, de novo. Raba, lochar da baena. Rabzeira, selschach. Rava, dirat keva, dirat arai. São os motivos de porquê não ser maior do que esse mamá. Culo que Raba lo amrei, nem Rabzeira, nem Rava, eles não falaram como Raba, que falou que lochar da baena. Por quê? Porque esse passuco que você está falando, o passuco do Shabbat de Israel, você tem que saber que está sentado a sucar. Você tirou do contexto. O contexto é o quê? As gerações vão saber que vocês sentaram no sucar, vão sentar em sucar. Então como é que você está trazendo aqui para trazer que esse passuco está falando sobre a regra de você saber que está no sucar? Não é isso. É que as gerações estão no sucar, então eles não gostaram disso colorado. Rabzeira era Milamrei, também como Rabzeira não falaram porque Rabzeira trouxe a nevoada de Shaya sobre Leatid Lavó. Rabzeira era Milamrei, Raul, Moda Mashiach, o Dichtiv, está falando sobre Moda Mashiach, não está falando sobre agora. Então não dá para aprender. Rabzeira, como é que Rabzeira responde isso? Imken Leima Krave Chupat ele de Selemam. Se fosse assim só para Leatid Lavó, por que não falou que fez uma chupá para ele? Por que falou suká? Falou suká, vai suká e ele de Selemam, Shmat Minat Arte. Ele quis ensinar os dois. Tanto Leatid Lavó, o negócio, o sol, o calor que vai ter, tanto a regra para sucar aqui, que tem que ser Tzil Schach. Kerava na Miloamre, Kerava também não falaram, Kerava falou que Dirat Keva Dirat Arai, Mishum Kushá de Abai, por causa da pergunta de Abai, que Abai botou lá a pergunta de se for mechitzá de ferro, e aí eles não falaram como Rava. Quer dizer, Raba como Raba, Rabzeira como Rabzeira, Raba como Raba, eles não concordaram um com o outro. Kemanazla, e cada um tem motivo por que não concordar. Kemanazla, vamos trazer algumas braitas que fala. Vamos trazer algumas braitas e ver como que a gente consegue encaixar. Kemanazla, como quem vai essa braita? De Amar Abishai, Marav, Rabishai, Rav, Machloket, Beshen, Vedod, Begedol, Schach, Avalut, Vedod, Begedol, Schach, Lemala, Bestrim, Mamakas, Kshera. Fala a braita é o seguinte: toda a discussão de Rabiuda e Chachamim na nossa Mishnah. Se a suká pode ser maior de Slimamá ou não, é só quando as paredes não chegam nos schach. Porque se as paredes chegarem nos schach, todo mundo vai falar que é kasher. Como que a gente pode encaixar essa braita? Raba, Rabzeira ou Rava? Raba. Por que Raba? Raba falou que todo motivo é o que Loshal Tabaena, você não consegue olhar os schach. Se você tiver uma parede que chega até os schach, você consegue seguir a parede e olhar os schach. Então você chalta baena, você consegue olhar os schach, você consegue perceber, saber que você está dentro de uma suká. Você vai olhar a parede, vai seguir, vai ver os schach. Então essa braita se encaixa como Raba. Keman, Keraba. Demar mitmidot da baena, que Rechem de falou bem contra os schach, mas chalta baena. Já que o parede chega nos schach, você vai conseguir olhar os schach. Keman azlaha, como quem vai essa de Amaravuna Marav. Machloket beshe'en ba'el arba'amot ou arba'amot. אבל יש בה יותר מ-400, אפילו למעלה מ-20 כשרה. Tem outra braita que fala o seguinte: a discussão de Rav e Chamim na Mishnah que fala que a suká que Chamim fala que a suká não pode ser maior de 20 amot, que o Rav fala que sim, é só quando a suká não tem 4x4 amot, mas quando ela tem mais 4x4 amot ou mais, todo mundo fala que é kasher. Como quem? Rabzeira ou Rava? Rabzeira, por quê? Rabzeira fala que é o que? Tzel schach, que ela precisa ter a sombra do schach e não a sombra da parede. Se ela tem uma área extensa, mesmo que ela é muito alta, ela vai continuar tendo a sombra do schach. Keman que Rabzeira de Amar Mishum Tzelhu, Vechevandir Vicha e Katsel Sukkah, já que ela é mais larga,
ela tem uma área maior, ela vai ter a sombra do Schach. Como quem vai aquela que falou Rav Hanan Baraba, falou Rav. Machloket Beshena Machzeket ela que deu chover para o a Machloket, a discussão deles é quando naquela suká que não entra Roshor Bov Shulchanó. Roshor Bov Shulchanó é a cabeça dele, a maior parte do corpo dele, a mesa dele, é 7 tvachim. Então quando não entra isso, a Valmachzeket do Termik de Roshor Bov Shulchanó, mas se tem mais de Roshor Bov Shulchanó, se entra mais 7 tvachim, a filha vai ser uma makshera, mas mesmo mais de 20 amot seria kasher. Como quem é? Como Raba, não pode ser. Por quê? Porque ela é muito pequena. A gente não falou se as paredes chegam no schach ou não. Vamos supor que as paredes não chegam no schach. Então se não chegam no schach, Loshal da Baena, como Raba não pode ser. Como Rabzeira, que falou sobre a sombra tem que ser do schach. Então se ela é pequena e o schach está lá em cima, não tem sombra do schach. Como Rava, que falou de Ratkeva de Ratarai, também não ajudou. Não interessa se ela tem uma área pequena, se ela é muito alta, tem que ser de Ratkeva ainda. Então como quem é essa? Como ninguém. Que manda logo errado, não é como ninguém. Bicho, mas Rav Oshaya briga de Rav Hanan Baraba. Tá bom, você falou que falou Rav Oshaya. Que Rav Oshaya trouxe o nome de Rav, que a machloca de todo mundo é quando não chega. Machloca de Rav Yuda e Rachamim é quando não chega a parede. Quando chega a parede, sim. Bicho, mas Rav Oshaya, tá bom para Rav Oshaya. A de Rav Hanan Baraba. É lógico que Rav Oshaya, ele discute com Rav Hanan Baraba. De Inhu Kayahiv Shiur Rav Mishcha. Porque eles dão shiur, eles dão um shiur, uma medida na área da suká. E Rav Oshaya só falou das paredes chegarem nos schach. Ele não falou sobre nada de área de suká ou não. Ele falou da parede chegar nos schach. Era Ravuna e Rav Hanan Baraba, mas Ravuna e Rav Hanan Baraba, que Ravuna falou 4 amot, e Rav Hanan Baraba falou 7 tvachim. Talvez a discussão deles é o quê? No mínimo, para o suká se ksherá. Neima, vamos falar, Bechsher Suká, que eles estão discutindo no mínimo na área mínima para suká se kasher. Demar Savar, o Ravuna falou, Bechsher Suká Beramot, que o suká se kasher tem que ser 4 por 4 amot. O Mar Savar, Bechsher Suká Bemachzek, e o outro fala o quê? Que a suká tem que ter no mínimo 7 tvachim. Fala, camarada. Todo mundo fala que o Echsher Suká é o mínimo para suká se kasher, 7 por 7 tvachim, Rosh Hashanah Shulchanó. A discussão deles? A discussão deles é sobre a discussão de Rav Yuda e Hamim. Demar Savar Bemachzek Rosh Hashanah Pligei, Avelotem Rosh Hashanah deveria kol ksherá. Rav Hanan Baraba fala o quê? A toda a discussão de Rav Yuda e Hamim na nossa Mishnah sobre a suká maior de 20 amot é quando tem uma área de 7 tvachim, mas se for maior que essa, todo mundo fala que é kasher. Sim, falou Rav Hanan Baraba. Mar Savar e Ravuna ele fala Miroshover Bov Shulchanó Adar Bamot Pligi. A discussão de Rav Yuda e Hamim na nossa Mishnah é quando tem entre 7 tvachim e 4 amot, mas de 4 amot não falei que é kasher. Avaleu de primeiro amot deveria kol ksherá. Meitivei suká sheigvoa la lemala me20 amah psula Rav Yuda machshir ad 40 ו50 amah. Tem uma braita que fala suká que é maior de 20 amot é psulá. Rav Yuda machshir, Rav Yuda falaria que ela é kasher até que chegue, mesmo que chegar a 40, 50 amot. Está escrito nada de área daqui, área de lá. Como é que eles estão falando de área? De área mínima, de medidas mínimas. Mas Rav Yuda Maaseh Be'eleni Amalká Belod, Rav Yuda ele quis trazer uma prova daqui, ele vai tentar trazer uma prova daqui, porque que ele fala que mesmo o suká acima de 20 amot é kasher. Ele vai trazer uma suká que fez Eleni Amalká, uma rainha que tem discussão se ela é da descendência de Hashimonaim ou se ela foi uma rainha que era convertida, etc. Mas é uma rainha que fez uma suká maior de 20 amot. Os Hamim entraram e não falaram nada. Entraram sério e não falaram nada. Então se os Hamim entraram sério e não falaram nada, vai ver que o que é? Esse cara que cheirar. Então a Gemara vai falar a primeira resposta. Ela é mulher para tudo de suká. Mas aí a Gemara vai falar, ela tinha 7 filhos. E se ela tinha 7 filhos, com certeza algum já chegou
pelo menos na idade, que não precisa mais da mãe, é a idade mínima para você começar a educar ele a sentar na suká, porque são 7. Então, com certeza, os caminhos deveriam ter falado isso pelo menos para educar. E aí a Gemara vai tentar responder que se isso era de Rabanan. Rabanan eles não falaram. Mas aí a Gemara vai explicar. Vamos ver se não a gente vai... Amru, vamos lá. Amar Abiuda. Masé Belém Amar Kabelot Shaita Sukata Gua Meretz Mama Ve'ayu Zkenim Nechasim Ve'yotzim Lesham Velo Amru Lo Davar. Essa é a prova que a Abiuda trazer. Ale Malachá fez uma suká maior de 20 amot. Entraram os Rechamim, não falaram nada. Amru Lo falaram para ele, Rechamim, para ele, Abiuda não pode ser. Misham Re'eh, dali você vai tirar a prova? E Shaita, outra uma suká, ela era mulher é patrulha de suká, de suká. Que prova é essa? Amar ainda Velot Vabanim Avulá, mas ela tinha 7 filhos. Ve'od, Kolma, Selo Astai Lal Pichamim. E mais, o que ela fazia? Ela fazia pelos Chamim. Se ela fez pelos Chamim, então vai ver que pode. Lá, Malilemit, Neveot, Gromacelão, Salar, Pechamim, fala com ela, por que você fala que ela fazia as coisas de acordo com o Chamim? Só de você falar que ela tem 7 filhos, já obriga ela a fazer uma suká que cheirar. Não, Gamaleu. Que toma o badim que está animado, que está em suká. Você falar que seus filhos eram pequenos e pequenos são patrulhos de suká. Que manda Shivahavu, Yeftar de Lohavu, Beuchat, Shenon, Serech Limó. Já que eram 7, pelo menos um não precisa mais da mãe, o que não precisa mais da mãe tem a obrigação de chinuch para botar no suká. Vechit tem o katan chance de chinuch midrabanan, não midrachai. Você vai falar que o que não precisa da mãe, ele é o que só chinuch é drabanan, não é de oraita, viu o drabanan não acha que é chá. E se você falar que o que era drabanan, eles não queriam forçar ela, o que não queriam falar para ela. Tashma, veod. Kol Maaseh Lo Astar, o que ela fazia de acordo com o Chamim. Se ela fazia de acordo com o Chamim, como é que o Chamim não falaram nada para ela? Porque ela estava açúcar maior de 20 amot, mas açúcar maior de 20 amot é passul. Então isso aqui parece que é uma prova para a viúva. Então eles vão responder. Bishlem alemad amar beshen fanot megiot laschach machloket. Tá bom para quem fala que o que? Que a machloket é quando as dofanot não chegam no schach. Por quê? Porque a gente não vai falar que uma rainha fez um açúcar maior de 20 amot completamente fechado, porque senão vai ficar um forno ali. Então vamos falar que o quê? A machloket é só quando não chega a parede na schach, porque com certeza se ela fez um negócio de 20 amot, ela fez uma abertura assim para circular o vento. Se ela fez a abertura para circular o vento, então aí pode ser que é o problema. Dar caixa no malakale shebasukah she'en fanot megiot laschach, que o derech do rei da rainha ela fazia o quê? Uma suká que não chega nos schach para não ficar muito abafado. Uma vira para ter uma circulação de ar. Ela lemada é amar na machloca. Sempre tem que falar que a machloca dela é numa suká pequena. Será que a rainha vai fazer uma suká de 7 tvachim para sentar a suká de 7 tvachim? Lógico que não. Fala com Mará, Amara Baravada, Lonis Rechara Suká Suyak Kitoniot. Vamos falar que essa suká foi feita pedaços, quartos. E aí cada quartinho é considerado uma suká separada, vamos dizer assim. E aí começa a ter problema da suká ser maior de 20 amot. Porque da casa de suká Kitoniot. Que isso? A rainha vai fazer uma suká pequenininha? A Maravash, não, o quartinho dela era pequeno por causa de Sniut. Rabanan sabe Rebanen Besuká Malia Havuat Vei Veuyat Bekotoniot Ishum Sniut. E Rabanan fala para a viúva: o que você quer me trazer prova dessa suká de Helene Malaká? Ela fez um quartinho para ela estava sentada numa suká realmente que não era kasher, mas ela é mulher, e mulher é isenta de suká, e os filhos dela estavam na suká grande, não tem problema. E Rabiuda fala, e Mishumach lo amrei lanavá, por causa disso não falaram nada para ela, porque os filhos dela estavam na suká que era kasher. Rabiuda savar banea gabá e havu yatve, que Rabiuda fala, não, os filhos dela sentaram junto com ela, lá naquela suká pequena. Mesmo assim não falaram nada. Isso aqui é uma prova para mim que fala que a suká maior de 20 amot é que cheirar, mesmo se ela não for muito grande, aí é a discussão deles. Amanhã a gente continua.